Podcast Conversas sem Batina. Ora então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que ouvirem este podcast. Bem-vindos a mais um episódio dos nossos podcasts Conversas sem Batina. Hoje temos connosco um convidado muito, muito especial. Portanto, hoje o nosso querido Padre Adelino tem estado assim um pouco com alguns problemas na voz e temos que o manter, portanto, resguardado para ele poder continuar a dar-nos as suas homilias, para celebrar as Eucaristias. E então, hoje trouxemos, portanto, de volta o nosso querido Padre Nuno Rocha, okay, que ele esteve connosco na primeira edição. Aliás, a ideia do nome Conversas sem Batina foi precisamente dele, e ele hoje está aqui connosco. Olá, Padre Nuno Rocha, como estás? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora. Estou bem. Isto, graças a Deus, no podcast só se ouve, não se vê. Senão todos viam a minha cara de decorado. Mas aqui estamos para caminhar e é sempre bom quando podemos parar e pensar um bocadinho em conjunto e a partir daí também pedir ao Senhor que nos ajude na nossa caminhada. Muito bem. Hoje vamos trazer aqui um tema que é tradições. Tradições, aquilo que nós fazemos com as tradições, aquilo que cada pessoa faz com as tradições, aquilo que cada um de nós traz para a nossa vida com as diferentes tradições que existem e as novas tradições. Padre Nuno, então explique-me lá o que é isto das tradições. A tradição é um gesto, podemos, da maneira mais simples possível, portanto, é um gesto que se vai fazendo de uma maneira consistente ao longo dos anos. E, portanto, para ser uma tradição, seria o necessário, pelo menos, acho que é entre 25 a 50 anos. A partir daí é que se pode chamar verdadeiramente uma tradição. E, portanto, nós estamos a falar de algo que, quando nasce, é para recordar algo que nos é importante, para celebrar algo que tem um grande significado. E, portanto, a partir daí, todos nós somos capazes de nos lembrar de uma tradição ou de outra, em que, de facto, o que é feito é exatamente para celebrar, recordar algo que é importante na nossa vida. Muito bem. Nós, em todas as regiões, em todas as religiões, e no caso aqui na nossa Igreja Católica também temos algumas tradições. Por exemplo, no dia 24 de dezembro temos a tradição de irmos à chamada Missa do Galo. Sim. Já agora, porquê que se chama... Isso se calhar não é tema para este podcast. Eu depois também perguntarei a mesma coisa ao Padre Adelino. Mas porquê Missa do Galo? Tu agora fizeste uma boa pergunta, porque eu já ouvi a história. Estou a puxar aqui pela cabeça. Eu sei que mete um galo à mistura. Pois, exatamente. Convém, né? Se fosse um gato era mais estranho. Mas não me estou a lembrar. Mas tudo bem, não tem problema. Mas efetivamente nós temos algumas tradições e às vezes temos aquelas tradições chamadas as tradições pessoais, não é? Porque às vezes, por exemplo, juntamos os amigos para jantar ou para almoçar assim numa data especial e depois acabamos por querer manter aquela tradição todos os anos, repetir aquele convívio. Isto aqui acaba por ser o início de uma tradição, não é? Quer dizer, aquilo que no fundo está ao alcance de cada um para fazer portanto, para criar a sua própria tradição. Sim. E no fundo, embora não sejam tradições na palavra tradição como há bocado dizia, porque são coisas que nós fazemos ao longo de poucos anos,
no fundo, é algo que nós desejamos que se venha a repetir por muitos e bons anos. E acho que é, sobretudo, nessa perspectiva que nós já falamos em tradição. Nem que seja, por exemplo, um grupo de amigos que tem por tradição, quando alguém faz anos, comer num determinado sítio. Ou então de, já que não se podem juntar todos em todos os aniversários, definirem cá uma data em que, quando se juntam, celebram os aniversários de todos. É algo que para aquele grupo tem sentido. Falam na palavra tradição, não por fazerem aquilo há 20 e tal anos, 25 ou 50 anos, mas por terem o profundo desejo que possam fazer isso durante 50, 60, se calhar, mais do que isso é um bocado difícil, mas se fosse só do desejo do coração deles, é para ser feito enquanto estiverem cá. E portanto é no fundo reconhecer que estas vivências acabam por criar âncoras na nossa história. E isso faz com que, ao falar de uma coisa, há muito mais vida e muito mais amor e carinho por trás disso. E o exemplo que eu dava há bocado, um grupo de amigos que decide, numa data, celebrar todos os aniversários, basta lembrar-se o aniversário de todos, e nisto está vidas e vidas e momentos bem passados e histórias e sentimentos de gratidão. Momentos bons e momentos maus também, às vezes, porque também os há entre amigos. E sobretudo nos momentos maus, não pelos momentos maus em si, mas pela superação dos mesmos. Exatamente, que é o mais importante. E que também isso também nos leva para todas as outras tradições. Há tradições que não querem necessariamente dizer coisas necessariamente boas, não é? Mas depois houve a superação dessas mesmas tradições e depois... Tradições, por exemplo, de algumas peregrinações que surgiram porque houve um povo que pediu algo em concreto e sentiu que isso foi atendido. Então, é o suficiente para causar uma gratidão de tal maneira grande que todos os anos vão recordar exatamente esse pedido que foi atendido. Aliás, nós podemos perfeitamente até recuar bastantes séculos atrás, antes até de existir o cristianismo, não é? Nomeadamente nas religiões politeístas, nomeadamente na Roma Antiga, na Grécia Antiga, em que isso acontecia muito quando se rezava aos deuses, não é? Para pedir determinada coisa, e depois acabava por ficar na tradição, não é? Daquele povo. Por exemplo, aquele Deus ajudou na luta contra o povo não sei de onde, e então eles depois agarraram aquele dia como o dia daquele Deus, sim, e que fazem a veneração ou a adoração, na altura, sim. Que era assim que se fazia àquele Deus. Sim. E há tradições, inclusivamente, que, embora tenham passado para os nossos tempos, a roupagem que têm ao longo dos séculos foi mudando. É muito difícil que uma tradição se mantenha de uma maneira, diria, 100% no seu estado puro ao longo dos séculos. E o mais engraçado é que depois nós hoje vemos debates em que supostamente se traz isto da tradição para dizer que nós hoje temos que fazer as coisas de uma determinada maneira e só pode ser feito dessa determinada maneira. E normalmente quando a gente vai ver essa tradição, também não nasceu assim. É uma coisa muito, muito, muito curiosa, mas é natural que numa tradição haja um centro, que podemos chamar que é o coração da tradição,
que esse aí não muda, mas depois tudo o que acompanha este coração vai mudando de volta e meia. E não é porque haja um grupo de pessoas que se sentaram e dizem isto agora vai passar a ser feito de outra maneira. Não. Normalmente é o próprio grupo que se depara com alguma dificuldade ou com algum desafio e, portanto, com toda a simplicidade, adapta uma parte dessa tradição. É legítimo nós podermos aceitar a tradição de alguém de uma forma, portanto, respeitando a sua liberdade para ter essa tradição, não sendo uma tradição nossa? Eu acho que sim. Completamente. Eu pergunto isto porque, por exemplo, e há relativamente pouco tempo, não é? Estamos agora, portanto, este podcast irá para o ar, portanto, aqui já durante o mês de dezembro, não é? Mas tivemos aqui um grande debate no final do mês de outubro, início do mês de novembro, por causa da tradição da Noite das Bruxas e do Dia do Pão por Deus, não é? Que, muito honestamente, acho que uma coisa não invalida a outra, independentemente de eu ter a minha opinião, mas, portanto, houve um grande debate, mesmo até dentro de, dentro de alguns padres que, portanto, vieram apelar às pessoas para não celebrarem a noite de Halloween. O Padre Nuno, enquanto padre, o que é que entende? Eu tenho uma opinião, depois poderei dizer. Sim. Mas o que é que entende de, por exemplo, um paroquiano seu dizer bom, eu vou celebrar o Halloween. O que é que o Padre Nuno diria a essa pessoa? Primeiro de tudo, é engraçado que nós falamos no Halloween e falamos na tradição do Halloween e a primeira pergunta era de que tradição estamos a falar? Porque o Halloween, como nós o vivemos hoje, que nós chamamos uma importação dos Estados Unidos, nem sequer nos próprios Estados Unidos tem assim tanto tempo quanto isso. O Halloween é popularizado na década de 80 através dos filmes de terror. Pois, exato. Porque nós estamos a falar de um ambiente que é propício a que qualquer coisinha me assuste, por mais simples que seja. Se nós formos recuar à origem dessa tradição, então nós vamos vendo como é que isto foi tudo mudando, alterando, e, portanto, ainda que tenha nascido no paganismo, porque se tivermos em conta que em novembro os dias começam a ser mais pequenos, portanto, nós temos aqui uma passagem em que há mais trevas do que luz. E, portanto, o homem interpretava que o véu entre os vivos e os mortos ficava enfraquecido. E, portanto, era uma oportunidade para prestar respeito aos que tinham vindo antes de nós e, ao mesmo tempo, garantir, de certa maneira, que essas almas não nos viriam fazer mal. A tradição cristã não vai pela parte do respeito, mas não é por acaso que no dia 1 nós celebramos todos os santos e no dia 2 os fiéis defuntos. E, portanto, essa tradição, de certa maneira, é cristianizada e nasce uma nova tradição. Que depois, em inglês, na noite anterior, seria All Hallows Eve, portanto, a noite antes de todos os santos, que depois, lá está, volta a sofrer uma outra alteração, e então condensa-se na palavra Halloween. É na década então de 80 que, com esta tradição,
nasce então todo um mercado à volta, o mercado das máscaras, o mercado propriamente dos doces. E dos filmes de terror, que muitos estreiam precisamente nessa época. Porque outras zonas, mesmo falando da tradição anglo-saxónica, também teriam algo que é parecido ao nosso pão por Deus. E portanto, nós olhamos para estas coisas que de repente nós, lá está, fazemos todos os anos e de repente parece que sempre se fez assim. Uhum. E portanto, depois a gente fala, então, mas eu tenho esta tradição, tem de ser feita assim, e a tradição do Halloween só é a tradição do Halloween se for assim. Estamos a ir até que ponto é que nós vamos para dizer que de facto é esta a tradição que é a tradição e não aquilo que se fazia antes. Sim, até porque, e na minha opinião, eu como sinceramente, eu não gosto nem da noite de Halloween, nem gosto do dia de Carnaval. Ok? Pronto, por isso, nesse campo, nem sequer entre uma e outra, portanto, eu gosto de escolher. Para já, o Halloween usa uma brincadeira muito, para mim é muito parva, que é uma brincadeira com aranhas, não é? Eu sofro de aracnofobia e tenho sempre esse receio que alguém vá fazer algum tipo de brincadeiras com aranhas, e por isso tento inclusivamente nem sequer quase sair à rua nesse dia, se bem que nós, lá está, eu acho que aquilo que nós fazemos a nível do Halloween, cá em Portugal, ainda acaba por ser uma coisa mais de festas temáticas que se fazem em alguns sítios, porque a não ser em alguns bairros que eventualmente possam haver miúdos que vão andar pelas casas a pedir portanto, doçura ou travessura, não é? E se calhar em zonas mais portanto, de vivendas, porque depois também não tem... calma aí que eu tenho uma péssima notícia para dar. Então. Que é o seguinte, também o Halloween nos Estados Unidos funciona muito o que é o nosso Carnaval. Uhum. E nós hoje vivemos numa época em que gostamos muito de ser nostálgicos. E então, para meu horror, eu descobri há pouco tempo que nos Estados Unidos a última moda de, digamos assim, de ser um revivalista é remontar aos inícios dos anos 2000. Sim, ouviste bem, anos 2000, portanto, uma roupinha com aqueles telemóveis que abriam. E portanto, o que me fez sentir extremamente velho. Exato. E portanto, e se as pessoas forem ver séries, sobretudo nas séries, o que aparece muito da roupa de Halloween é aquilo que nós já usávamos era no Carnaval. Sim, exatamente. Desde os super-heróis, desde personagens da televisão, personagens da história. É verdade que há este certo encanto pelo aquilo que é horrível, embora lá está, na origem não era gostar do horrível por gostar do horrível. A questão é, se eu vou sair para a rua e acho que tenho a possibilidade de encontrar um lobisomem ou um vampiro, então deixa-me mascarar de um deles. Pode ser que se um aparecer não me identifique e eu lá escape perante as gotas da chuva. E portanto, lá está, as coisas vão nascendo com um propósito que é do que há de mais humano, que ao longo das gerações, e quantas mais gerações passarem, alguma coisa vai sendo sempre adaptada. Sim, vai-se buscar uma tradição aqui e ali. Não nos esqueçamos também de uma grande tradição que existe também, portanto, precisamente na noite de 31 de outubro, que é precisamente o Dia de los Muertos, não é? Ou a Noche de los Muertos, no México, não é? Que é uma tradição, diga-se passagem, que é absolutamente sublime. O que está por trás daquela tradição é algo
se calhar podemos mesmo dizer isto, se calhar é algo fantástico mesmo, porque é a necessidade que aquelas famílias têm de se deslocar ao cemitério e fazerem festas para os seus entes queridos, os seus antepassados, para que eles não sejam esquecidos no mundo dos mortos. E isto lá está, dentro daquilo que é a tradição deles. E eu acho que, sobretudo, esta conversa também serve um bocadinho para isto, para precisamente darmos darmos este sentido que devemos também respeitar as tradições dos outros e também entender porque é que os outros têm tradições às vezes totalmente diferentes das nossas. E lá está, a Noite dos Mortos é algo de fantástico que acontece no México. Mas depois acontece também uma coisa muito engraçada, que é sempre mais fácil eu ir aceitar tradições que vêm de longe do que acolher aquelas que são perto de mim. Porque as que são de perto de mim, eu acabo por talvez mais ou menos saber o conteúdo, mas também vejo muito a forma como as coisas são vividas e como há pessoas que infelizmente não vivem essa tradição da melhor maneira. Enquanto que uma tradição que vem de longe, eu apenas vejo no seu estado mais puro, sem ver propriamente as pessoas que a estão a viver. Exato. E portanto, então olho para aquilo e digo, fantástico, é aquela tradição que me vai ajudar a crescer. E depois, se calhar, eu preciso de ir buscar coisas que estão longínquimos e faz-me lembrar algumas coisas da minha caminhada, porque acho que também passei por isso. E depois descobri que, mas afinal nós também tínhamos isso. Falámos, por exemplo, em coisas como a Lécio Divina. Parar, ler um pequeno texto, sentirmos a nossa respiração, entrarmos neste momento, aqui e agora, e daquele texto vai-se transformar um tesouro do qual eu tiro coisas novas e tiro coisas velhas. É outra maneira de chamar meditação. Sim. Pode ser isso, pode não ser, mas também é uma maneira de eu, e uma palavra que se gosta muito de usar hoje, mindfulness, que assim enche a boca, mas que de facto é importante, mas que se eu olhar para a tradição desta fé que me é dada por Cristo, então eu também na nossa tradição eu também vou encontrar essas coisas. O problema é quando eu olho para aquilo que está ao meu redor, eu olho para as pessoas que a vivem. E a partir do momento em que há pessoas a viver uma tradição, naturalmente as suas falhas, as suas fragilidades vêm ao de cima. E quando se olhar para uma coisa que está longe, eu só vou olhar para o conteúdo daquela tradição e do bem que me poderá fazer. O que nos leva para uma tradição muito nossa, muito portuguesa, que falávamos há pouco. E também já falei um pouco sobre isto com o Padre Adelino, que é o pão por Deus. O pão por Deus aparece, portanto, após o terremoto de 1755, não é? Em que as pessoas ficaram, portanto, já muitas delas viviam no limiar da pobreza, não é? Ainda ficaram piores nessa altura, e que entretanto tiveram de ir, portanto, as próprias crianças pedir, lá está, o pão por Deus, não é? Porque, portanto, é uma tradição que ainda é muito usada no nosso país, principalmente nas terras mais nas zonas mais rurais, não tanto nas zonas mais urbanas, mas nas zonas mais rurais, e que é uma tradição muito, muito portuguesa, e que no fundo vai buscar, como o Padre Nuno dizia há pouco, vai buscar também um pouco daquilo que
portanto, aquilo que acontece nos países anglo-saxónicos e que, aliás, se calhar não, eles também vieram buscar também, se calhar, da nossa tradição. Que mais do que quem vai buscar a quem, tem a ver com esta experiência humana que nos leva a que nós experimentemos e vivamos determinadas coisas de maneiras muito parecidas. E eu acho que isso é que a mentalidade consumista veio dar cabo de. Porque nós temos muitas tradições, em que a finalidade é partilharmos aquilo que temos. E quer o Pão por Deus, quer outras festas que eu peço desculpa por não me estar a lembrar do nome, mas que no fundo têm a ver com partilhas de refeições. E nos Açores, por exemplo, há as sopas do Divino Espírito Santo, que são distribuídas e dadas a quem quer que passe. Exatamente. Mas nós estamos a falar nesta atitude de eu olhar e pensar que se calhar há alguém ao pé de mim que tem menos do que eu. Por isso, eu dou, eu ofereço, eu partilho. A mentalidade consumista não é essa. Eu vou comprar para mim. E por isso é que quando há esta da doce ou travessura, não há nada que se ofereça que tenha sido feito na casa. É preciso ir comprar, é preciso ir comprar, é preciso ir comprar. Exatamente. Isso mesmo. E na tradição do Pão por Deus, muitas vezes era o pão que cada família fazia para dar no dia do Pão por Deus, ou um bolo, ou qualquer coisa. Era uma coisa simples, porquê? Porque era também as coisas simples que se fazia na casa. Mas também agora, brincando um bocadinho, portanto, aqui com algumas coisas, com tanta gente que agora é intolerante, portanto, a uma série de ingredientes, realmente temos, se calhar, para algumas tradições, temos aquilo que se chama a geração mais chata de sempre, não é? Porque muita gente brinca exatamente com isso. Hoje em dia é difícil. É complicado, hoje em dia é complicado. É difícil. Há todo um rol de coisas e coisinhas a ter em conta e pronto. Há bocado estávamos a falar e de repente lembrei-me de uma coisa que também tínhamos falado, que é o porquê às vezes das tradições terem tanta má fama. Perdão. Padre Nuno, 2 minutos. 2 minutos, ok. 2 minutos. Então... Que já ultrapassaremos os 30 minutos de podcast, mas pronto, para não ultrapassarmos muito. Eu acho que o que faz as tradições terem má fama é, por um lado, aquilo que eu dizia há bocado, de eu ver as pessoas que a praticam em todas as suas fragilidades e que às vezes as conseguem subverter, mas também pelo facto de muitas vezes nós passarmos esta imagem de que, se é tradição, então neste momento já ninguém pode tocar nela. E, portanto, eu tenho que fazer as coisas, sim, só porque sim. E isso mata-nos a criatividade, isso mata-nos aquilo que me pode dar alguma identidade para mim, e viver de uma maneira passiva aquilo que está ao nosso redor e que nos é dado. E que também, lá está, não foi com esse intuito de pôr um colete de forças anti-criatividade. Também não concordo que as coisas apenas se mudem por mudar, e portanto acho que nas tradições nunca nada foi mudado apenas porque sim, mas tem a ver com esta capacidade de nos irmos adaptando. E conforme as situações vão surgindo, nós, primeiro de tudo, tentamos permanecer fiéis ao coração dessa tradição, sabendo que não é por mudar um bocadinho a roupagem que a tradição entra em crise ou corre mesmo o risco de desaparecer. Muito bem. Era aqui mais um podcast que nós tínhamos para
para 2 horas, se fosse preciso. Normalmente eu costumo sempre terminar os meus podcasts com o Padre Adelino desta forma. Os temas às vezes são tão interessantes, podiam dar para 2, 3 horas, o que fosse. E realmente este era mais um, porque podíamos agora estar aqui a falar sobre as diferentes tradições, mas normalmente os nossos podcasts têm 30 minutos, já está a ultrapassar os 30 minutos e isso também deve ser a nossa tradição, é que estes podcasts não ultrapassem muito os 30 minutos. Agradeço mais uma vez ao nosso querido Padre Nuno ter estado aqui connosco. Muito obrigado. Mais uma vez. E é sempre bem-vindo para se juntar aqui a nós, para os nossos podcasts. E agradecer-vos também a continuarem a ouvir, a mandar-nos as vossas sugestões, os vossos comentários, e continuem a fazê-lo, e até breve. Até breve.